Olá, eu sou a Ariane Yang e a gente vai falar um pouco sobre alergia alimentar, que é uma área que eu tenho trabalhado bastante, é uma área muito desafiadora. Alergia alimentar é um problema que pode ser causado por todos os alimentos, mas leite, ovo, trigo, soja, peixe, camarão, amendoim e castanhas representam 90% das causas de alergia alimentar em crianças. E leite de vaca é o principal alimento, é o primeiro alimento normalmente a desenvolver alergia e é o mais comum entre as crianças. E embora todos os alimentos possam causar, esses que são mais comuns, eles apresentam algumas particularidades que é importante nós estarmos atentos, principalmente no lactente. E algumas mudanças vêm acontecendo nas alergias. Um deles é que a alergia alimentar realmente está aumentando, e isso tem sido documentado no mundo inteiro. Diferente das alergias respiratórias, que tendem a estabilizar e até ter uma queda nos últimos anos, as alergias de pele e as alergias alimentares estão aumentando e nós precisamos nos preparar aos novos desafios que a alergia alimentar está trazendo. Uma das mudanças, além desse aumento, é que as alergias estão ficando mais persistentes. Se nós considerarmos, por exemplo, o leite de vaca, que antes nós falávamos e nós sabíamos que a maioria, 90%, ficava tolerante até os 5 anos, hoje não é esse dado que tem sido observado. Até os 10 anos de idade, apenas 45% das alergias IgE-mediadas desenvolvem tolerância. E que até os 16, então bem mais tardiamente, nós temos 80% das crianças tolerantes. Então nós temos uma parcela de crianças que estão saindo do período de lactente, entrando para o período escolar e depois adolescência ainda alérgicas. E nesse contexto é importante nós estarmos atentos a não supervalorizar o diagnóstico, então nem fazer diagnóstico onde não há alergia e nem retardar o diagnóstico de uma alergia que pode trazer risco de vida, pode trazer comprometimento nutricional e piora da qualidade de vida para essas crianças. Então, em relação ao diagnóstico, um passo importante é seguirmos algumas etapas e que a etapa principal é ouvir os sintomas sem pressa em pensar em etiologia. A pressa pela etiologia, principalmente pela etiologia alimentar, pode levar a erros que são muito prejudiciais para toda a família. Então, ouvir sintomas nos ajuda a definir síndromes, e definir síndromes nos permite pensar em qual mecanismo. Cada mecanismo imunológico tem a capacidade de produzir determinadas síndromes clínicas e impossível causar algumas manifestações clínicas também. E pensar mecanismo também permite definir como nós vamos avaliar a sensibilização e de que forma nós vamos interpretar os resultados dos testes de alergia. E a última etapa, então, é pensar em alimento. De acordo com os mecanismos, o espectro das alergias vão variar. Então, nas alergias de mecanismo tipo 1, de hipersensibilidade tipo 1, que nós chamamos IgE-mediadas, a pele com urticária e angioedema são as principais manifestações. Embora a urticária e angioedema possam ser causadas por várias etiologias, nas alergias alimentares IgE-mediadas é a primeira manifestação, 80% das alergias IgE-mediadas causam esse tipo de sintoma. E os demais sintomas, em geral, eles acompanham os sintomas de pele e a manifestação mais temida, mas que não acontece, na maioria, acontece em cerca de 20% dos casos de IgE-mediadas, é a anafilaxia. Já os mecanismos mistos podem produzir tanto sintomas imediatos quanto tardios, é o caso da dermatite atópica, esofagite eosinofílica, gastroenterite eosinofílica, e nas manifestações não IgE-mediadas nós temos várias doenças que vão variar em relação aos sintomas de acordo com o órgão acometido. Então, não IgE-mediado significa apenas que não tem IgE, mas as manifestações e o tipo de doença é muito diferente, tanto em relação à evolução, prognóstico e gravidade. Então é importante definir qual é a doença. Não basta falar é a PLV. Precisamos definir qual é a doença, porque isso vai influenciar na forma de investigação diagnóstica, no prognóstico e na gravidade. E suspeitou então de alergia, qual o próximo passo? Depois dessa etapa clínica, é definir, é possível, de acordo com o mecanismo que eu estou pensando, essa síndrome, esses sintomas que o paciente está apresentando, que a mãe está contando, é possível fazer teste? É preciso pensar primeiro, porque senão, muitas vezes, hoje os pacientes já vêm para a consulta, já levam na consulta resultado de teste de alergia. E se não for pensado primeiro na etapa clínica, pode-se incorrer num erro de interpretação de teste. Depois a etapa de restrição e, por último, a provocação oral. As manifestações de IgE-mediadas produzem sintomas muito rápidos, muito imediatos e que permitem a suspeita mais rápida e mais fácil da hipótese. Então, os casos de urticária, por exemplo,
que assustam bastante, e todo lactente que apresentar um quadro desse, porque a instalação desse quadro também acontece em minutos a horas, e, em geral todo mundo já pensa em alergia, o que comeu, o que tomou, e no caso da alergia ao leite, esses sintomas surgem em até no máximo 2 horas. Todas as alergias IgE-mediadas são imediatas, elas acontecem de minutos até no máximo 2 horas. E é importante definir isso, porque muitas vezes a criança tem uma urticária, 70% das urticárias agudas em crianças não são por alergia. São por ativação do sistema imune, por inúmeras razões, inclusive por infecções virais que essa criança pode ter tido contágio. E muitas vezes, quando ela tem urticária aguda, se associa foi o leite, foi o ovo, foi qualquer alimento que ela tenha comido na sua última refeição. E é importante, então, quando tem uma urticária, quando tem uma manifestação que possa pensar numa alergia alimentar, é definir um intervalo de tempo. Que hora começou o sintoma? E eu vou definir como suspeito tudo o que aconteceu até 2 horas antes. Já a dermatite atópica, quando que nós vamos pensar? Quando que permite essa hipótese de uma alergia alimentar, de uma alergia ao leite? Quando ela surge muito precocemente e de uma forma persistente. A dermatite atópica é a doença crônica da criança mais comum, até 15% das crianças têm dermatite atópica, mas apenas 1/3 delas pode ter alergia alimentar. E a evolução típica da dermatite atópica é com períodos de melhora e piora. Se nós estamos pensando numa alergia alimentar por um alimento comum, como é o leite, a dermatite atópica, para justificar a hipótese de uma alergia alimentar, ela não pode ter o período de melhora. Porque se ela melhorou e a criança está consumindo o alimento, como ela melhora? Então a suspeita é em quadros precoces e persistentes. E a esofagite eosinofílica é uma doença que não era muito conhecida, ela passou a ser conhecida principalmente na última década. E se achava antes que lactente estava meio fora de risco, mas hoje nós sabemos que é uma doença que também está aumentando em lactentes e que os sintomas podem ser muito inespecíficos, com dificuldade, recusa alimentar e alguns sintomas um pouco mais sugestivos de disfagia, com engasgos, necessidade de líquido para engolir sólido ou recusa para alimentos sólidos de uma forma mais indiscriminada, né, para qualquer alimento mais sólido. Essa é uma suspeita de esofagite eosinofílica e que a única forma de diagnosticar é através de endoscopia com biópsia. Já as alergias não IgE-mediadas podem causar diferentes tipos de manifestação e essas manifestações de alergia são doenças diferentes, com evolução diferente e que as manifestações vão depender do quê? Essas doenças, elas são restritas ao trato gastrointestinal e os sintomas vão ser decorrentes de onde está inflamado. Então, se estiver inflamado o intestino grosso, o que o intestino grosso faz? Absorve líquido, tem glândulas que produzem muco e é muito vascularizado, pode produzir sangue. Mas ali não há a absorção de nutrientes. Então, um envolvimento colônico, então de uma colite ou uma proctocolite, vai produzir sintomas de diarreia, sangue e muco, com maior ou menor intensidade de um desses sintomas. E a criança vai ter um desenvolvimento, ganho de peso normal. Já nas enterocolites, que nós chamamos de FPAs, podem ter 2 apresentações, uma forma aguda que predominam vômitos repetidos, com letargia, é um quadro relativamente grave, porque pode levar à hipotensão por uma diarreia importante pelos vômitos, desidratação e choque hipovolêmico, é uma forma grave. Tem essa forma aguda e tem a forma crônica, e que o envolvimento pode ser de trato gastrointestinal alto e baixo, mas há, em geral, um envolvimento enteral, que pode levar ao comprometimento da absorção de nutrientes e, portanto, déficit de ganho de peso e desnutrição. Então, é uma forma mais grave de alergia e que evolui de uma forma mais crônica, é um pouco mais persistente também do que a proctocolite. Essas 2 formas de alergia estão aumentando, como todas as outras formas, diferente da enteropatia induzida por proteína, que é a única forma de alergia que não está aumentando e o quadro tem um envolvimento restrito ao intestino delgado e a forma de apresentação é uma síndrome de má absorção, um quadro de desnutrição e déficit de ganho de peso importante. Na proctocolite, o quadro clássico é um lactente que muitas vezes, em mais da metade dos casos, está em aleitamento materno exclusivo e o bebê está em ótimo estado geral e o que é o pânico é o sangue nas fezes, que na maioria das vezes não é como está mostrado na foto, não é com essa intensidade toda, com tanto sangue. Normalmente a manifestação mais comum é um bebê super bem e que tem pontinhos ou raias de sangue. Na proctocolite, a resposta clínica é muito rápida.
Aqui, nesse caso, após 4 dias de restrição do leite, da proteína do leite na dieta materna, houve uma melhora significativa. É possível ainda observar pontinhos aqui, raiazinhas de sangue, mas já com uma melhora importante. E a remissão completa dos sintomas, em geral, acontece em até 4 semanas da restrição. Mas a melhora é rápida e acontece, em geral, dentro da primeira ou segunda semana. Não deve se suspender o aleitamento materno, se faz a orientação de restrição na mãe. A suspeita diagnóstica de alergia IgE mediada, então a gente faz pela manifestação imediata de sintomas, a gente faz avaliação de sensibilização, mesmo lactentes podem fazer teste de alergia. Os testes de alergia para leite de vaca, quando a suspeita é IgE mediada, ela é um teste que tem uma sensibilidade superior a 95%. Então, é um teste bom para fazer. Muitas vezes fala assim, mas antes dos 2 anos o teste não vale. Não é verdade. Não vale quando não se faz a primeira etapa clínica, que é definir síndrome, definir mecanismo. Se nós estamos pensando numa alergia IgE mediada, é possível fazer teste de alergia para avaliar a sensibilização em qualquer idade, independente da idade. Agora, se nós estamos diante de um quadro não IgE mediada, não adianta fazer essa etapa de avaliação de sensibilização, porque os testes não serão positivos, não se espera teste positivo. Podemos até fazer para avaliar prognóstico. No FPAS, por exemplo, algumas formas de FPAS estão associadas a IgE positivo, e quando tem IgE positivo, em geral demoram mais para desenvolver tolerância. Mas aí não é para diagnóstico, é para avaliar prognóstico. E depois passa pela a próxima etapa, faz a restrição e tem que ter remissão dos sintomas. Tendo remissão dos sintomas, se for um quadro IgE mediado com sintomas graves, imediatos, com sensibilização positiva, não precisa fazer a provocação, mas havendo dúvida ou em quadros menos suspeitos ou não IgE mediados, sempre precisa fazer o teste de provocação oral para confirmar. Nós avaliamos a sensibilização para as 3 principais proteínas do leite que causam alergia. Existem inúmeras proteínas do leite, as 2 proteínas do soro, a beta-lactoglobulina, a alfa-lactoglobulina, albumina, são as proteínas alergênicas mais comuns de causarem sensibilização, e a caseína também é uma proteína importante, principalmente por se caracterizar como um marcador de maior persistência, então uma chance de demorar mais para sarar ou para não desenvolver tolerância. Então nós avaliamos em geral para o valor da sensibilização IgE para as proteínas do leite tem uma importância principalmente para prognóstico, não tanto para diagnóstico. E o papel é importante, um desafio é esclarecer qual é o papel da dieta de restrição. A dieta de restrição, a melhora, se fez a suspeita de alergia a leite, avaliou a sensibilização ou não era IgE mediado, fez a dieta e melhorou, isso não quer dizer necessariamente que comprovou alergia. Como eu falei nas manifestações, urticária aguda em lactente, 70% das vezes é por ativação do sistema imune. E se naquele momento se suspeitou do leite, suspeitou do ovo, fez uma dieta e a criança melhorou, ela pode ter tido uma melhora que faz parte da evolução natural. Ou tinha uma dermatite atópica, fez a restrição. Também a dermatite atópica tem uma evolução natural de melhora. Então, quando tem a melhora, é importante depois nós confirmarmos o diagnóstico através da provocação. Esse dado é um dado de literatura que se repete em inúmeros outros trabalhos, que 50% a 90% das suspeitas de alergia não são confirmadas no teste de provocação. Então, esse cachorrinho aí com cara de culpado, a primeira suspeita pode parecer muito provável que foi ela, pode parecer que melhorou, então provavelmente mas não necessariamente. Existem causas que podem estar escondidas e não aparentes numa primeira avaliação e, portanto, é importante, porque fazer o tratamento da alergia alimentar envolve passar por um período prolongado de dieta de restrição que tem os seus riscos e há uma necessidade de uma série de adaptações que não são fáceis para garantir o desenvolvimento de tolerância e o crescimento e desenvolvimento normal das crianças. Uma etapa importante, um conceito importante também, e um cuidado importante nessa etapa de dieta de restrição é observar nesse primeiro momento, a dieta de restrição é feita em 2 momentos, num momento de diagnóstico e num momento de tratamento. No momento do diagnóstico, é importante definir qual é a síndrome para eu dizer com qual tempo eu espero a melhora. Nos mecanismos IgE mediados, a histamina, que é liberada na reação, ela é metabolizada e eliminada em poucas horas. Então, no dia seguinte não há mais sintoma. Em algumas horas desapareceu tudo e não tem mais nada.
Já na alergia não IgE mediada, depende da síndrome. Na proctocolite, por exemplo, que causa muco, sangue nas fezes, a melhora acontece em geral em 1 a 2 semanas. A melhora. E a estabilização completa em até 4 semanas, mas com 1 a 2 semanas eu já espero uma melhora. Se não melhorou, eu tenho que pensar em outras hipóteses. Já em algumas formas de alergia não IgE mediada, como a FPAS ou na esofagite eosinofílica, eosinófilo é uma célula que uma vez que se ativou, ele tem uma resposta, mesmo sem um novo contato, que pode demorar até 4 semanas. Então, pode demorar de 2 a 4 semanas para eu começar a observar melhora clínica. E isso é importante antes de descartar a hipótese. Ah, tirou, então tirei hoje, semana que vem ainda permanece com sintoma, então não é. Então aí fica aquele troca-troca de fórmula, ou fica se associando dieta, tirando cada vez mais alimento. É importante ter paciência e cuidado para não causar mal por um erro de interpretação e de conduta em relação à avaliação da restrição. Um cuidado importante é entender o que significa o IgE. O IgE é um marcador de sensibilização apenas. Muita gente na população normal, tanto em crianças quanto em adultos, pode ter IgE, mas se o sistema imune trabalha direitinho, ele tem mecanismos de regulação. A alergia só acontece quando não tem mais essa regulação. E teste de alergia não significa alergia. Errar nessa interpretação pode produzir achados como os que estão aqui nessa literatura, aqui nesse slide, que mostra reações anafiláticas, reações fatais, que foram produzidas por dietas incorretas. Fazer dieta num paciente só porque ele tem teste positivo pode fazer com que ele perca a memória de regulação daquele alimento que ele estava consumindo sem sintoma imediato, e quando ele volta a ter contato, ele tem uma anafilaxia. Então, dieta não pode ser orientada apenas se considerando o resultado de teste. E existem muitos testes também que são inadequados. Teste de IgG, por exemplo, é totalmente contraindicado por todos os guidelines, por todas as sociedades médicas nacionais e internacionais de alergia, de pediatria, porque IgG é um anticorpo que nós produzimos naturalmente após o contato com o alimento. Então, ele não é útil nem para avaliar intolerância, nem alergia tardia. É um teste que não tem valor diagnóstico, mas infelizmente tem sido muito usado e aqui no Brasil cada vez mais usado, e não tem indicação. O que fecha mesmo o diagnóstico de alergia é o teste de provocação oral, que vai nos ajudar a testar se um paciente é alérgico, ou se ele é tolerante, porque nunca teve alergia, ou porque desenvolveu tolerância ao longo da evolução. E um conceito importante também, que o teste de provocação oral pode nos ajudar a identificar pacientes que são parcialmente tolerantes, que é um estado entre alergia e tolerância que nós não sabíamos que ele existia, e mais recentemente a gente sabe que antes de ficar tolerante, o paciente passa por períodos que ele tolera um pouco ou tolera formas do alimento, mas não tolera a proteína em todas as suas formas ou em quantidade livre. E como e onde fazer o teste de provocação precisa ser definido, e essa definição vai se basear muito em relação ao tipo de alergia. Então, que tipo de APLV? É uma APLV IgE mediada, não IgE mediada, não IgE mediada com risco ou sem risco, para definir qual é a estrutura física mínima. Para muitas formas de alergia alimentar, nós vamos precisar um local onde tenha material e medicações para atender uma emergência e uma anafilaxia. E para quem que nós vamos indicar? Aqui tem uma lista de várias manifestações que nós podemos indicar, mas nós podemos resumir aí algumas situações que há suspeita de alergia. Então eu vou fazer o teste de provocação quando eu suspeito e preciso comprovar, ou quando eu tinha um paciente que não tinha clínica suspeita, mas fez um teste, achou um teste positivo e passou a fazer dieta. Nesse período que ele passou a fazer dieta, ele pode perder regulação. E aí eu não sei se ele comer de novo, o que pode acontecer. Então essa é uma indicação. E uma terceira indicação seria, tinha um paciente alérgico de fato, mas já passou bastante tempo. Será que ele desenvolveu tolerância? Então a gente pode agrupar essas indicações nessas 3 bases aí. E para quem não indicar? Se eu tiver um paciente que teve uma reação grave, imediata, lactente, a mãe começou a ir para o trabalho, a avó foi dar a fórmula infantil, e em minutos a criança teve urticária, teve tosse, fez o exame, o teste é positivo, não há necessidade de fazer o teste de provocação, e isso tem respaldo de literatura para dispensar. Os casos de FPAS agudo, que também tem risco de
Choque hipovolêmico também é uma manifestação grave. Se houve manifestações recorrentes de quadro de FPAS agudo os sintomas deixaram de acontecer após um período de restrição, também não é necessário fazer o teste para diagnóstico. Será feito depois para avaliar tolerância, que aí uma hora vai ter que ser feito. Então, um outro conceito é quem não precisa. Nem toda provocação precisa ser feita com supervisão, nem toda provocação envolve risco. As provocações que não há nenhum risco de reação grave, como é o caso das enteropatias, das proctocolites alérgicas, que é aquele bebê que teve sangue, muco nas fezes, essa forma não tem risco de ter nada grave. Então, pode ser feito sem supervisão médica. E a provocação, existem algumas dificuldades, o sonho é que a criança fosse lá, comesse todo o alimento, mas na prática uma dificuldade grande na teste de provocação é a aceitação daquele alimento que causou reação ou que não faz parte mais da dieta e tentar fazer com que a criança coma ali numa situação controlada nem sempre é fácil. Existem várias formas de nós fazermos o teste de provocação. Pode ser aberto, mascarado, baked ou com fórmulas infantis. No caso da alergia à proteína do leite de vaca, em geral é feito com fórmula infantil. Nós vamos definir a quantidade, que no caso do leite varia de 100 a 200 ml, que representa de 3 a 5 gramas de proteína, para nós atestarmos que a criança está tolerante. Fracionamos as doses, então a dose é feita de forma fracionada. Quanto maior a gravidade, maior o fracionamento. O intervalo de dose varia de 15 a 30 minutos. É feito com observação e num local onde tenha material e medicação disponível para tratar uma emergência. Um outro cuidado é não entrar em pânico em relação aos alimentos alergênicos. A criança que teve alergia alimentar, se cria todo um medo dela desenvolver alergia para novos alimentos. Não é comum ter alergia para mais de um alimento. Existem algumas situações que facilitam, como a dermatite atópica e a esofagite eosinofílica. Tirando isso, é mais raro ter alergia múltipla e o que os estudos mostram é que esses 8 alimentos que representam 90% das causas de alergia alimentar, se nós ficarmos com medo e introduzirmos tardiamente, esperarmos a criança passar de um ano, porque estaria teoricamente com o sistema imune mais maduro, isso foi feito. Até pouco tempo atrás, as recomendações da Academia Americana de Pediatria e de Alergia era que os alimentos alergênicos, numa criança que já teve alergia, era para introduzir tardiamente. O que foi visto em todos os estudos é que isso aumenta ainda mais a chance de alergia. Então, a recomendação hoje é que não se retarde a introdução dos alimentos alergênicos após 1 ano de idade. E nesse período de introdução alimentar, um cuidado para a saúde, pensando na microbiota, pensando na maturidade imunológica, é que uma dieta variada e equilibrada favorece microbiota, favorece saúde, favorece equilíbrio do sistema imune. O tratamento ele vai se desmembrar em 4 necessidades de atenção: planejamento nutricional, prevenção, tratamento de reação e desenvolvimento de tolerância. E a nutrição é uma parte fundamental no caso da alergia à proteína do leite de vaca e merece muita atenção, porque não só a dieta de eliminação pode ter um impacto direto quando feita de forma inadequada, sem a orientação de um substituto nutricionalmente adequado à proteína do leite de vaca. A própria dieta pode ter um impacto, mas também a própria inflamação, se não adequadamente controlada. As comorbidades, esses pacientes é comum eles terem a marcha atópica, eles têm outras alergias, e também um tratamento inadequado, com o uso de medicações que podem comprometer o estado nutricional. Então, existem várias frentes de atenção em relação ao risco nutricional numa alergia alimentar, principalmente na alergia à proteína do leite de vaca, até pelo momento da vida dessa criança. E quais as opções de substituição quando eu tenho uma criança, quando eu tenho um lactente que não está mais em aleitamento ou que está em aleitamento, mas necessita de complementação? A segunda opção, né, ao leite materno e dieta de restrição materna, que deve ser feita somente quando a criança é sintomática, né, a restrição materna é só quando a criança é sintomática em aleitamento materno. A segunda opção são as fórmulas infantis e que a escolha dessas fórmulas infantis tem que seguir alguns pré-requisitos que nós vamos falar no próximo slide. Essas fórmulas, de acordo com os guidelines e consensos, nós temos 3 opções: fórmulas essencialmente hidrolisadas com ou sem lactose, tendo como fonte proteína de soro, hidrólise de proteína de soro ou de caseína, fórmulas de aminoácido e fórmulas de soja. No mercado tem as fórmulas extensamente de arroz, mas elas não estão posicionadas nos guidelines e consensos, porque nós aguardamos ainda um melhor posicionamento, porque a maioria dos estudos foram feitos com lactentes acima de 1 ano e principalmente em formas apenas IgE mediadas.
Então, essas fórmulas hidrolisadas de soja e de aminoácido, como que nós vamos incluí-las e escolher qual que nós vamos usar? O ideal é que a fórmula, primeiro, seja tolerada, seja segura e tolerada. E nós sabemos que as fórmulas extensamente hidrolisadas são toleradas por mais de 90% dos alérgicos e, portanto, se prestam a uma substituição. Favorecer a microbiota. Se eu puder, se eu tiver um lactente que não tem comprometimento enteral, então não tem possibilidade, eu não estou pensando que ele pode ter uma intolerância à lactose secundária associada, a fórmula que tem lactose favorece o crescimento de lactobacilo e isso é interessante para a microbiota. Fórmulas que contenham oligosacarídeos, que tenham prebióticos, têm papel bifidogênico e bifidobactérias e lactobacilos são bactérias que favorecem uma maturidade imunológica desejável nesse caso. Nutricionalmente adequada, então as fórmulas têm que ser fórmulas com estudos que garantem o crescimento e desenvolvimento normal, essa é uma premissa básica e as bebidas vegetais não são opção para isso. E em relação à tolerância, existem alguns indícios científicos que os peptídeos presentes nas proteínas, nas fórmulas extensamente hidrolisadas, apresentam um potencial de desenvolvimento de tolerância e isso é alvo de alguns estudos ainda para identificar quais seriam esses peptídeos. Os parâmetros para se considerar na escolha, então, idade, mecanismo de alergia, gravidade e comprometimento nutricional. Esse é o consenso brasileiro de alergia e que o primeiro passo, diante de um caso de suspeita de APLV, nós faremos a primeira diferenciação. Estou diante de um quadro que eu suspeito de um mecanismo IgE ou não IgE mediado. Se for não IgE mediado, a fórmula de soja não entra, porque 10 a 40% dos casos não IgE mediados também estão sensibilizados para a soja por uma concomitância de alergia. Se é IgE mediado, se for abaixo de 6 meses, também a soja não entra. E se for um caso IgE mediado acima de 6 meses, a primeira opção seria uma fórmula extensamente hidrolisada ou fórmula de soja. E aí passa para avaliação. Houve melhora? Entrou em remissão? Segue, mantém a fórmula por 4 a 8 semanas e faz o desencadeamento com fórmula infantil depois desse período. Não melhorou, manteve sintomas ou piorou, passa para a segunda etapa. Se estava com soja, pelo consenso, passa para a fórmula extensamente hidrolisada. Se já estava com fórmula extensamente hidrolisada, passa para a fórmula de aminoácido e observa a evolução. Se não tiver melhora com fórmula de aminoácido, descartaria a possibilidade de alergia à proteína do leite de vaca. E a dúvida aqui é quando que seria usado então a fórmula de aminoácido? E esse é um documento relativamente recente, de 2018, que coloca a fórmula de soja como uma segunda opção. Então, quando houve falha de tolerância com a fórmula extensamente hidrolisada, ou em situações em que há uma gravidade maior, seja pelo comprometimento nutricional, pelo fato de restrições múltiplas, porque teve uma alergia muito grave, como a anafilaxia, na esofagite eosinofílica, porque a maioria dos estudos são com fórmula de aminoácido e não com fórmula extensamente hidrolisada, no caso de FPAS também por ser uma alergia mais grave e se ela estiver associada a baixo ganho de peso, dermatite atópica grave e sintomas durante o aleitamento materno exclusivo, apesar de restrição rigorosa. Esse apesar está em letra maiúscula, porque a forma mais comum de alergia não IgE mediada é a proctocolite alérgica, que surge na maioria das vezes em aleitamento materno exclusivo. Isso não quer dizer que sangue nas fezes significa ter que usar fórmula de aminoácido. O consenso que ele coloca é se você tem uma criança que teve sintoma em aleitamento, a mãe fez dieta e mesmo assim não melhorou, essa sim seria indicação para uma fórmula de aminoácido. A evolução natural vai depender do tipo de alergia e essa tolerância, quando que a gente vai avaliar? Depende do tipo de alergia. Se for um mecanismo não IgE mediado, de 4 meses a um ano. Se for IgE, não IgE mediado, mas for uma FPAS, que é uma forma que nós já sabemos que é mais persistente, essa reavaliação de tolerância acontece de 12 a 18 meses. E para os casos IgE mediados, em geral, é anual, porque não é uma alergia que desenvolve tolerância rapidamente. E em cada consulta vai se buscar os mecanismos, vai se buscar indícios se essa criança está desenvolvendo tolerância ou não. E quanto mais grave, menos chance. E como que se comportam os níveis de IgE. Crianças que desenvolvem tolerância na alergia IgE mediada, em geral, os níveis caem, enquanto que as que persistem, mesmo fazendo dieta, o nível de IgE tende a subir ao longo do tempo. No Brasil, infelizmente, ainda é muito comum o uso de bebidas vegetais em lugar das fórmulas e isso é prejudicial nutricionalmente, porque essas bebidas são insuficientes em relação a vários micronutrientes, não tem garantia nutricional, elas seriam alternativas culinárias
E no caso da bebida de arroz, abaixo dos 4 anos, nós sabemos do risco de intoxicação por arsênio. Então, esse é um cuidado importante. E uma onda nova que vem acontecendo é em relação ao leite A2, em que, diferente do leite normal, teria apenas a proteína A2. O fato é que isso não é uma garantia de tolerância para o alérgico, porque no leite normal nós temos a proteína A2 também, que os pacientes alérgicos podem estar sensibilizados. Um cuidado na alergia IgE mediado é ter o cuidado para garantir o tratamento de uma anafilaxia. Então, existe a caneta de adrenalina autoinjetável, que é a única forma de garantir a vida, e nós sabemos que 90% das mortes acontecem porque os pacientes não receberam a adrenalina. Então, é importante que seja prescrito isso pelo médico. Para o desenvolvimento de tolerância, os caminhos são vários, alguns nós não conseguimos mudar, que é a predisposição genética, mas os fatores ambientais que influenciam na microbiota, fatores maternos, exposição ambiental, são variáveis que hoje nós tentamos intervir para favorecer e criar um ambiente imunológico mais propício e mais favorável à tolerância. Nós sabemos que o lactente, quando nasce, ele tem um perfil imunológico TH2 e que depois passa por um mecanismo de regulação, desenvolvimento dessas células de regulação. E esse primeiro momento da vida é muito importante para favorecer a tolerância e a regulação. O tratamento convencional, que é fazer a restrição, ter o cuidado nutricional e aguardar o desenvolvimento de tolerância, é o caminho que é seguido pela maioria dos pacientes e acaba evoluindo com tolerância em boa parte dos casos. Para alguns pacientes, alternativas de tratamento têm sido estudadas e o momento de se indicar tem sido cada vez mais individualizado, porque o conhecimento que se tem hoje, ele ajuda a identificar como que esses pacientes vão evoluir, qual a melhor forma de abordar de uma forma individualizada. E eu gosto dessa frase que fala que o conhecimento ele tem que ser usado com sabedoria e com experiência, porque a experiência faz a gente juntar os pontos certinho do conhecimento. Tomate é uma fruta, mas a gente não usa numa salada de frutas. Em alergia alimentar, nem sempre o teste significa alergia e o acompanhamento e os cuidados, principalmente do ponto de vista nutricional, são importantes para toda a vida da criança. Obrigada.